paz do Senhor Jesus a todos, que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, muito prazer, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo aqui em Patos de Minas. Aleluia. Deixa eu desligar aqui meu retorno. Tudo certo, som direitinho. Amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, agora são 2h47. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pela Rádio Primícias. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre o último dia da igreja. Essa mensagem, ela foi pregada nesse domingo passado, né? E eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para que todos os cristãos, aqueles que estão esperando a vinda do Senhor, né? Aqueles que estão dizendo Maranata, vem Senhor Jesus, é para essas pessoas, né? Há aqueles que não acreditam, mas é importante para nós porque a palavra do Senhor diz assim: consolai a todos com essas palavras, né? Então, nós iremos falar sobre isso, sobre o último dia da igreja. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo, ou estará vendo daqui a pouquinho, né? Ou vai ver depois, eu gostaria que você compartilhasse para que chegasse a mais pessoas conseguisse entender, né? Entender, porque eu acredito que existe um relógio de Deus que está prestes a cruzar os ponteiros, né? Está prestes a chegar a hora. Então, é muito importante. Então, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, boa tarde a todos, boa tarde a você católico, a você espírita, evangélico. Que Deus abençoe você. E se esse vídeo chegar na sua casa, eu desejo toda a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, tá bom? Em nome do Senhor Jesus é o que eu profetizo sobre você. Que Deus te abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, antes de pregar essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de fazer essa oração primeiramente para que Deus me dê a capacidade de pregar exatamente o que Ele deseja. Então, que o Espírito Santo possa me dar essa capacidade, essa condição. Amém? E orar por você, independente do seu crédulo religioso, eu quero orar por você também. Tá certo? Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar em oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai,
Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua santa e gloriosa presença. Senhor Deus, em nome de Jesus, receba agora, nesse instante, as orações que serão feitas a Ti, aonde quer que essa pessoa esteja. Eu quero, junto com ela, clamar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, e eu quero pedir ao Senhor perdão pelos pecados, pelas falhas, em atitudes, em palavras, em pensamentos. Se desagradamos a Ti, Senhor, de alguma forma, que o Senhor nos dê o Teu perdão, nos dê a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito possa achar lugar em nós, que o Teu Espírito possa nos conduzir, nos convencer, nos ajudar, nos assistir. Ó Espírito Santo, Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes os nossos medos, as nossas angústias, as nossas decepções, as nossas frustrações. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração. E por isso, o Senhor é solicitado nessa hora para que, através do Espírito Santo, o Teu poder possa se aperfeiçoar em nós. Oh, meu Deus, vem com Teu Espírito e nos levanta, nos restaura, nos renova, nos auxilie, meu Deus, nessa caminhada, que o Senhor possa abençoar. Ilumina, meu Pai, ilumina os nossos pensamentos, que o nosso coração seja um receptor da Tua luz. Ó meu Pai, ó Santo de Israel, vem, ó Espírito Santo, nesse momento. E se existe algo que tenta atrapalhar, se existe alguma força contrária que tenta, meu Deus, fazer com que a palavra não seja pregada, qualquer empecilho, meu Deus, que esteja em nós, que seja removido nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, remove, meu Pai, todo mal agora. Pela autoridade do nome de Jesus, que seja removido o mal. E que essa pessoa, ela receba a palavra do Senhor. A palavra de Deus, direcionada pelo Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, amados irmãos e irmãs, aleluia. Então, eu já estou aqui com a minha Bíblia, né? Deixa eu colocar aqui. Graças a Deus. Então, amado irmão e irmã, deixa eu tomar aqui um pouco d'água.
Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos falar hoje sobre o último dia da igreja, tá? E para isso, você vai abrir... Pastor, quer dizer que a Bíblia fala sobre o último dia da igreja nessa terra? Sim, a Bíblia fala do último dia na igreja, da igreja nessa terra. Está escrito na palavra do Senhor e eu irei mostrar para você nessa hora. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, eu já estou aqui com a Bíblia e você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo Lucas, capítulo 17, Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. Lucas capítulo 17, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor?
Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Graças a Deus. Aleluia! Amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ele, nessa mensagem, através dessa mensagem, ele relata o dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, ele diz que esse dia será como os dias de Noé. Porque foi o último dia daquele povo. Não é verdade? Foi o último dia. E a Bíblia diz que a arca ficou pronta. E Noé entrou na arca com um pouquinho da sua família ali, né? E os animais. E a porta se fechou. Veio o dilúvio. E a Bíblia diz que só perceberam quando o dilúvio aconteceu. Quer dizer, um homem com a sua família construindo uma arca tão grande e nada daquilo chamou a atenção. E eles só foram perceber quando o dilúvio aconteceu. E quando o dilúvio aconteceu, que as águas subiram, a porta da arca estava fechada. É mais ou menos o que Jesus falou a respeito das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 prudentes, e quando elas quiseram se achegar ao noivo, a Bíblia diz que a porta já estava fechada. Realmente, essa frase que diz que nunca é tarde, não. Existem situações que são tarde demais. Por isso que a Bíblia diz que devemos buscar a Deus enquanto podeis achar, né? Então, amado irmão e irmã, Jesus relata esse último dia. E nesse último dia do povo de Deus aqui nessa terra, ele está relatando o último dia da igreja aqui nessa terra. Veja, ele diz que será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E como eram esses dias? Ele relata aqui, ó. Ele diz assim: eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. E nos dias de Ló, a mesma coisa. E ainda acrescenta o mesmo, verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Quer dizer, um dia normal. Todo dia tem gente casando, tem gente bebendo, tem gente comendo, tem gente plantando, tem gente vendendo, tem gente edificando. Um dia comum. Entendeu? Como foram nos dias de Noé, será o dia do Filho do Homem. Um dia comum. Entendeu? Porque os sinais, veja que no finalzinho eles perguntam assim, então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? E Jesus ele disse assim: olha, aonde estiver o corpo, ali ajuntarão também os abutres. Quer dizer, se os abutres estão voando, é porque tem um corpo ali, né? Então, o sinal no céu é onde os abutres estão, ali vai ter uma carniça, vai ter um corpo. O que ele está dizendo? Olha, onde tiver
É mais ou menos assim: aonde há fumaça, há fogo. Quer dizer, vai haver sinais, vocês vão ver os sinais. Vocês vão ver os sinais e vão perceber esses sinais. Então veja bem, ele está relatando o último dia do povo de Deus nessa terra, o último dia das igrejas, do povo de Deus nessa terra. Então ele já disse que esse dia será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Um dia normal. Um dia em que as pessoas estão ali, vivendo a sua vida normal. Os sinais serão antes, tá? Então vamos lá. Ele vai descrever o momento exato que o povo de Deus será tirado dessa terra. Veja que coisa impressionante, Jesus mostrando o último dia do povo de Deus nessa terra. Veja bem. Diz assim, verso 34. Digo-vos que naquela noite... pastor, então o arrebatamento vai ser à noite? Vai, tem lugar que é à noite. Tem lugar que quando aqui é à noite, lá é de dia. É ou não é? Então vai ser de noite e de dia. Porque fuso horário. É ou não é? Então tem gente que vai estar dormindo. E tem gente que vai estar acordando para trabalhar. É isso que está aqui. Olha só. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Olha só, ele relata o último dia daquele casal. Ou melhor, de uma pessoa. Do esposo ou da esposa. O último dia deles. Olha ele falando do último dia daquela pessoa aqui na terra. E diz assim, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Quer dizer, o último dia daquele casal vai ser... Um será deixado e o outro vai ser tomado. Vai ser arrebatado. Imagina só aquele esposo ou aquela esposa que tantos anos ali esteve junto com o seu cônjuge ali, e naquele dia, o último dia, foi o último dia que ele tomou café com a esposa, a última noite que ele jantou com a esposa, que eles conversaram. Jesus está descrevendo o último dia daquela pessoa, daquele cônjuge. Porque nunca mais eles iriam deitar juntos. Ali foi a última noite. Entenda, amado irmão e irmã, que um será tomado e o outro vai ser deixado. Deixado aqui para quê, pastor? É porque, com certeza, esse que foi deixado, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer o Evangelho e rejeitou. E para esses que vão ficar, Jesus já disse aqui, isso aqui é quem vai ficar, Olha só, verso 30, isso aqui é para quem ficar. Então, um foi tomado, a pessoa foi tomada, o cônjuge foi tomado, o outro ficou. No último dia. E aí, olha só, verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Preste atenção. Naquele dia, quem estiver no eirado, deve ser no telhado, né? Em cima da casa. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa,
Não desça para tirá-los, não. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Quer dizer, é uma situação tão difícil que Jesus disse assim, ó, se acontecer, ó, não volta atrás para pegar nada, não. Não volta atrás, não. Porque, amado irmão e irmã, a partir do momento que acontecer esse último dia da igreja, do povo de Deus aqui nessa terra, automaticamente começa a grande tribulação. E para você que conhece a Bíblia, você sabe que os selos são abertos, que os cálices são derramados. E aí, meu irmão, minha irmã, se você der uma olhada em Apocalipse, se você prestar atenção nos cálices que são derramados, você vai ver que as águas vão se tornar em sangue. As águas vão se tornar amargas. Vai ter falta d'água. A Bíblia relata tudo o que vai acontecer. Então veja que Jesus diz assim, ó, não desça para pegar nada, não. A partir daí, meu irmão, o trem vai ficar feio. Então veja, Jesus relatando o último dia que aquele casal dormiu. Então, um será tomado, outro deixado. Ele continua e diz assim, 2 mulheres estarão juntas moendo, quer dizer, elas estão ali trabalhando, moendo as sementes, estão ali trabalhando, às vezes a mãe e uma filha, 2 irmãs, não sei, mas estarão ali trabalhando, né, já de dia, e de repente uma será tomada e deixada a outra. Foi o último dia de trabalho daquela mulher. Foi o último dia dela aqui nessa terra. E a Bíblia fala que existem os mortos em Cristo, que a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro. Então a Bíblia diz que precederá os que estão vivos, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Eles vão ressuscitar. E aí os vivos serão arrebatados. Então veja, elas estão trabalhando e de repente foi o último dia. Então existem pessoas que elas morrem em Cristo e aquele foi o último dia. Jesus voltou para ela. Então foi o último dia dela nessa terra. Agora ela está com Cristo, vai esperar para essa ressurreição, né? Que a Bíblia diz que ressuscitará, será transformado e estará para sempre nas nuvens. Então vamos lá. Último dia do casal juntos. Último dia dessas mulheres trabalhando. E no verso 36 ele diz: 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, 2 homens estarão no campo trabalhando. Será o último dia de um daqueles homens. O último dia dele nessa terra. E as pessoas que serão deixadas vão ficar impactadas. Porque aquela pessoa estava ali, naquele momento. E a Bíblia diz, num piscar de olhos, né? Vai sumir. Num piscar de olhos, aquele companheiro de trabalho ou aquele cônjuge vai sumir. E aquele que ficou vai meditar
naquilo que aconteceu. Talvez saiba, talvez conheça, e se não conhece, com certeza vai buscar informações do que aconteceu. Amado irmão e irmã, esse dia será o último dia da igreja aqui nessa terra. Porque eu acredito, aí no caso, minha opinião, a gente vê nos filmes que após o arrebatamento as pessoas vão se reunir e ali vão, como se fizesse uma igreja, né? Ali adorando a Deus e tal. Eu não acredito assim. Porque quando Jesus diz assim, quando virdes o abominável no lugar santo, quem lê entenda, fuja para os montes. Então, eu acredito que quando o anticristo se manifestar nessa terra, o povo de Deus, isso aqui já tem acontecido. E o que Jesus falou para quem vai ficar, para quem vai ser deixado, Jesus disse: fuja. Fuja. Então, o povo que conhece a verdade e por algum motivo não foi tomado. Esse povo só existe uma coisa, uma meta. É fugir. É fugir e tentar esperar passar tudo isso. Ou morrer pela fé. Ser morto, porque a Bíblia diz que nessa época muitos serão mártires. Está escrito na Bíblia, muitos serão decapitados por causa de ter aceitado a fé em Jesus. Porque no governo do anticristo será proibido falar de Jesus. Eles vão sumir com tudo. Arquivos físicos e digitais. O que é físico eles vão queimar. O que é digital eles vão apagar. Então, não acredito em cultos na grande tribulação, acredito em fuga. É o que Jesus falou, fuja. Entendeu? Não vai haver uma igreja ali naquele momento. Não. A única coisa é fugir e esperar o tempo. A Bíblia diz que as testemunhas mártires e os 144.000, eles darão testemunhos nessa terra. A misericórdia de Deus ainda nessa terra para que pessoas possam aceitar Jesus. Mas o foco principal é aceitar o Senhor e fugir. É o que Jesus disse. Se for necessário ir para cativeiro vai. Está escrito. Então, amado irmão e irmã, o último dia, para quem vai ser tomado, e eu queria aqui mostrar essa passagem, outra passagem, porque eu gostaria de mostrar para vocês o outro lado, né? Para onde essas pessoas que estão sendo tomadas, para onde elas estão indo, né? Porque quem foi deixado, a gente já sabe que vai enfrentar o governo do anticristo e a grande tribulação. Mas para onde irá essas pessoas que tiveram o último dia aqui nessa terra? Vamos ler
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Eu vou abrir aqui minha Bíblia e você procura aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o Senhor, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, amado irmão e irmã, aquela pessoa que foi o último dia dela aqui nessa terra, o último dia da igreja do Senhor aqui nessa terra, a Bíblia, ela diz que naquele dia a trombeta vai tocar e o próprio Senhor vai descer dos céus até as nuvens. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados junto com aqueles que morreram em Cristo. E esse encontro será nos ares. E a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, então, aqueles que foram tomados, aqueles que foram arrebatados, eles automaticamente sobem. E a Bíblia diz que o Senhor, o noivo, ele vem só até os ares. Ele não pisa no chão agora. Não. Ele está tratando da igreja. Depois ele vai pisar, como a Bíblia fala, lá em Israel. Mas, como leão, vai vir para julgar. E aí, esses que foram tomados serão levados até os ares. Vai ser o encontro do noivo com a noiva. E a Bíblia diz que a partir daquele momento estarão para sempre com o Senhor. E termina dizendo assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Amado irmão e irmã, veja bem, eu quero falar uma coisa agora para você. Entenda, você terá o seu último dia aqui nessa terra. Seja no dia do Senhor, ou talvez antes disso você venha partir dessa terra. Você terá o seu último dia, o seu último café, o último abraço, o último beijo do seu filho. A última vez que você foi para o trabalho, a última vez
que você viu o seu esposo, a última vez que você viu a sua esposa, a última noite. Você terá o seu último dia, sendo no dia do Senhor ou antes disso. E eu quero trazer para você, mas para mim também, uma reflexão sobre esse último dia. Você já está preparado para o seu último dia nessa terra? Você está preparado tanto para o dia do Senhor, porque ninguém sabe o dia nem a hora, ou para o dia que o Senhor vai te recolher, porque não sabemos também o dia da morte, que talvez seja a sua última semana, talvez seja a minha última semana. Ninguém sabe o dia. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que independente se você vai agora ou vai no dia do Senhor, é que a sua fé esteja intacta. Que a sua fé em Deus esteja pronta. Sabe? Esses dias eu falei, a carne é fraca. A carne é muito fraca. Mas a Bíblia diz que o espírito está pronto. A pessoa ela precisa estar com o seu espírito pronto. A nossa carne não. A nossa carne se deteriora, enfraquece, mas o nosso espírito, a Bíblia diz que nós devemos adorar em espírito, andar em espírito e sermos um com Cristo no mesmo espírito. Necessitamos de estarmos preparados para o último dia aqui nessa terra. Seja para a volta do Senhor, para ser tomado ou para ser levado pelos anjos, se estiver na fé. Então, essa mensagem, ela é para você que talvez esteja despercebido, como aquelas pessoas que casavam, davam-se casamento, bebiam, comiam, edificavam, compravam, vendiam. E quando aconteceu, foi tarde demais. Eu quero falar com você que talvez esteja afastado das coisas de Deus. Saiba que tudo passa. Beleza, riqueza, bens, tudo passa. Você, eu, nós precisamos nos preparar para ser tomado. Precisamos estarmos preparados para ser tomados dessa terra. Não importa se você está me assistindo de um palácio, de um castelo, de uma mansão ou num barraco. A mensagem, ela não muda. Você precisa se preparar para ser tomado a qualquer momento. Prepare seu coração, porque isso vai acontecer e você não pode fugir disso. Prepare-se para ser tomado, ou no dia do Senhor, ou no dia da sua morte. Eu quero orar por você nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, aonde quer que esse vídeo vai chegar, que chegue a unção do Senhor,
que a tua palavra seja carregada de unção, de maneira que essa pessoa seja impactada, meu Pai. Que ela seja impactada pelo Evangelho. Que o Espírito de Deus, ele possa entrar no teu coração, te revelar a vontade do Senhor e te preparar para esse dia. Que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crer diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, eu quero fazer um convite para você, porque nesse domingo teremos um culto sempre com uma palavra revelada, diretiva, direcionada pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você para nesse domingo às 8 horas da manhã, aqui em Patos de Minas, Rua Ponto Chique 336, o bairro é Vila Garcia. Nós não brincamos, não. Nós estamos levando muito a sério o reino de Deus. Então, nesse domingo, para você que realmente quer ouvir a palavra do Senhor, se você deseja conhecer a verdade, eu convido você a estar conosco nesse domingo às 8 horas da manhã. Estaremos adorando ao Senhor, estaremos orando pela família e estaremos ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. E você é meu convidado especial. Nós estamos na Rua Ponto Chique 336, o bairro é Vila Garcia. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, prepare o seu coração, prepare a sua fé. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.